Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Super Léo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre produto escalar. Essa é uma operação com vetores, que é um caso particular de uma operação chamada produto interno, que pode ser feita com matrizes, por exemplo. É um assunto bem específico, mas que tem várias aplicações, principalmente na física. Esse é um conceito que engloba vários campos da matemática, como por exemplo matrizes, trigonometria e geometria analítica. Então, se você quiser compreender bem o produto escalar, eu recomendo que dê uma revisada nesses temas. Mas de qualquer forma, eu vou tentar explicar bem detalhadamente um caso particular dessa operação produto escalar voltado para o plano cartesiano, ou para o R2. Bora para o GeoGebra? Todo vetor tem uma origem e uma extremidade. Para facilitar, a gente convenciona que no plano cartesiano a origem vai ser sempre o ponto 0, 0 e a extremidade pode ser qualquer ponto que eu quiser. Então a gente pode passar a definir agora um vetor simplesmente dado a extremidade, que é um ponto qualquer do plano cartesiano. Reparem que eu posso mover esse ponto e aí eu posso ter vetores de vários tamanhos e com vários ângulos em relação ao lado direito do eixo x. O tamanho do vetor, que corresponde à distância entre a origem e a extremidade, é o que a gente chama de módulo do vetor. E calcular o módulo é bastante simples, porque no R2 a gente só vai ter essas duas coordenadas, o x e o y, e elas são necessariamente perpendiculares. Então, para calcular o tamanho dessa medida, a gente só precisa calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde a gente conhece as medidas dos catetos, ou seja, basta a gente utilizar o teorema de Pitágoras. O produto escalar é uma operação definida entre dois vetores. No R2, o cálculo é bem simples. Eu fiz aqui dois vetores que eu chamei de U e V, e para calcular o produto escalar, eu vou multiplicar a primeira coordenada do U, no caso 6, pela primeira coordenada do V, no caso 1 menos 1. Isso eu fiz em relação ao eixo x, agora eu vou fazer em relação ao eixo y. No caso, eu vou multiplicar 4 vezes 4. Eu vou pegar esses produtos parciais e somar. Então, aqui eu fiz 6 vezes menos 1, dá menos 6. 4 vezes 4, 16. Somando tudo, chegamos ao produto escalar, que no caso é igual a 10. É uma operação bem simples, mas além disso ela tem um significado geométrico e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Toda vez que a gente marca um ponto no plano e, consequentemente, define um vetor, além do módulo, que é a distância entre a origem e a extremidade, a gente define um ângulo entre o vetor e o lado direito do eixo x, e esse ângulo é chamado de argumento. No caso aqui do vetor u, o argumento seria de 33,69, e no caso do v, 104,04. Existe um ângulo que a gente pode calcular entre esses dois vetores, que seria exatamente a diferença entre beta e alfa. No caso, seria um ângulo de 70, alguma coisa. O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma relação entre esse ângulo e o produto escalar. Então, aqui nós temos algumas definições. O módulo do vetor u, a gente já viu que dá para calcular pelo teorema de Pitágoras, vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O módulo de v, mesma coisa, raiz de c2 mais d2. Já vimos também a definição do produto escalar entre os dois vetores. A gente faz a vezes c e soma com b vezes d. Agora vamos olhar para essa figura aqui, onde a gente tem os vetores. Se a gente pegar esse triângulo retângulo ABD, o cateto oposto ao ângulo alfa é exatamente essa coordenada A, que no nosso exemplo vale 4. Por definição, no triângulo retângulo, o seno de um ângulo pode ser calculado como esse cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso, é o próprio módulo de A. Então, a gente pode estabelecer nesse triângulo retângulo a relação. O seno de alfa é igual a A dividido pelo módulo de U. O cosseno de alfa vai ser essa coordenada B, horizontal, dividida pelo módulo de U. A mesma coisa vale para o vetor V. O seno de beta vai ser a coordenada C, dividida pelo módulo de V, e o cosseno vai ser a coordenada D, dividida pelo módulo de V.
Se você assistiu o nosso último vídeo, deve se lembrar que o cosseno da diferença entre dois ângulos pode ser calculado por essa fórmula. É o produto dos cossenos dos dois ângulos mais o produto dos senos entre os dois ângulos. Bom, então usando essas definições que a gente já colocou, a gente pode reescrever essa fórmula do cosseno da diferença. Aplicando para os nossos vetores, a gente pode fazer o produto dos cossenos vai ser BD sobre o produto dos módulos, mais o produto dos senos vai ser AC dividido pelo produto dos módulos. Reparem que esses denominadores são iguais, então a gente pode juntar tudo numa fração só, BD mais AC dividido pelo produto dos módulos. Só que BD mais AC é exatamente o produto escalar que a gente está procurando. Por consequência, a gente pode dizer que o cosseno da diferença, que no caso é exatamente o cosseno do ângulo entre os dois vetores, vai ser o produto escalar entre eles dividido pelo produto dos módulos. A gente pode usar essa equação tanto para calcular o ângulo, quanto para fazer essa relação entre o produto escalar e os módulos. Se eu multiplicasse esses módulos pelo cosseno, eu ia chegar a uma nova definição para o produto escalar, que é o produto dos módulos pelo cosseno dos ângulos. Mas, Léo, onde que eu uso isso? Conforme eu havia dito, existem várias aplicações do produto escalar na física. Uma delas é o trabalho de uma força. O trabalho é o produto escalar entre a força aplicada e o deslocamento do móvel durante um percurso. Se vocês usarem a definição de produto escalar, vocês vão achar esse valor aqui. Vocês podem fazer como exercício, aplicar aquela definição do produto escalar como sendo o produto dos módulos, no caso, o módulo da força vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Reparem que quando você multiplica a força pelo cosseno do ângulo, você está achando a componente da força no mesmo sentido do deslocamento. Então você também pode pensar o trabalho dessa maneira. Sugiro que vocês tentem fazer isso como exercício e se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.